Bom, agora a gente vai explicar um pouco sobre o carta competitivo, né, que é o que a gente vai assistir hoje, um pouquinho das regras e da dinâmica do jogo, como o jogo funciona. Então, aqui a gente tem uma foto do campeonato, provavelmente é do campeonato colegial do Japão, né, várias duplas jogando aqui, no caso é uma disputa de times, né. Então, o carta competitivo ele é sempre jogado 1 contra 1, e... Opa! Ele é sempre jogado 1 contra 1, diferentemente do Tirashi que a gente estava vendo, e tem toda uma dimensão de campo que ela é bem delimitada, né? Diferente do Tirashi também, que as cartas estavam todas espalhadas. Então, vamos explicar aqui como é que funciona os campos. Então, como funciona? Você vai estar jogando aqui embaixo, seu oponente vai estar jogando na parte de cima. São 25 cartas para cada um. E lembra que a gente falou que tem 100 poemas? Os outros 50, eles vão ficar fora de jogo. 50 cartas vão estar fora e apenas 50 vão estar dentro. E o campo fica mais ou menos nessa dimensão, que é 87 centímetros, ou a largura de um tatame, né, se você estiver jogando no tatame. E aqui são 3 fileiras de carta, com 1 centímetro de distância entre elas. Aqui você pode colocar as cartas aonde você quiser, conforme você bem entender. Só não pode colocar carta aqui no meio, assim, tem que ser organizado em 3 fileiras. E aqui tem que ter um espaço de mais ou menos 3 centímetros entre um campo e outro. Aí aqui, conforme você vai jogando e vai se acostumando, você aprende a medir esse espaço com um braço, né? Ver qual parte do seu corpo, né? Até que ponta do seu dedo daria o espaço certo, porque não é sempre que você vai estar jogando no tatame, né? Às vezes você vai estar jogando no chão mesmo. Rafa? Ah, sim, é uma coisa importante que eu esqueci de falar, é que você tem 15 minutos para memorizar a posição das cartas antes de começar a jogar. Então, quer dizer, você vai posicionar os seus poemas, o seu oponente também vai posicionar os poemas, e aí vocês vão ter 15 minutos para ficar olhando as cartas que estão ali e memorizando quais cartas estão aonde e quais cartas também não estão. E aí o jogo vai funcionar da seguinte maneira. O leitor, ele vai ler a primeira parte do poema, e aí os jogadores eles vão ter que, né, se mobilizar para pegar a carta. E aí quem pegar primeiro a carta vai ficar com ela. Aí os jogadores estando prontos, né, para continuar depois, porque às vezes bagunça as cartas, então eles vão arrumar tudo direitinho. Eles estando prontos, o leitor continua a segunda parte do poema, daquele primeiro poema, né, que é a carta que eles retiraram, e aí ele dá uma pausa e começa a leitura de um novo poema. No começo do jogo, tem a leitura de um poema que ele é introdutório. Então, vocês vão ver que nesse poema ninguém se mexe. É só mesmo para dizer que o jogo está começando. E aí depois começa e vai nesse fluxo até o final. Bom, então vamos explicar aqui como é que funciona o jogo, né? Você está aqui nesse campo de baixo e seu oponente está no campo de cima. Vamos supor que o primeiro poema foi lido e é essa carta que está em laranja aqui que foi lida. E vamos supor que você foi e você pegou a carta, certo? Você foi mais rápido que o seu oponente e você conseguiu pegar essa carta. O que vai acontecer? Você vai remover essa carta do jogo e aí, em vez de 25 cartas, você vai ficar com 24 cartas, ou seja, tirou uma carta do seu campo. Qual que é o objetivo do jogo? É você ficar com 0 cartas no seu campo primeiro. Isso não quer dizer necessariamente que você precisa pegar mais cartas que o seu oponente. A gente vai chegar lá um pouco mais para frente. Agora, vamos lá. Tá 25 para o seu oponente e 24 para você. Você está ganhando, você está uma carta na frente. E agora saiu essa carta aqui do seu campo, essa carta que está em laranja. Só que dessa vez o seu oponente foi mais rápido que você. E ele conseguiu pegar essa carta. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar com 23 cartas aqui? Não seria justo, né? Porque foi o seu oponente que pegou. Então, certo é ele diminuir uma carta do campo dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que escolher uma carta do campo dele e passar para você. E aí, essa carta você pode colocar onde você bem quiser no seu campo. Vai posicionar onde você achar melhor. Então, nessa rodada, ele que diminui uma carta. Porque
é o certo, né? Foi ele que pegou, então ele que diminui. Então agora tá 24-24, empatou de novo, cada um pegou uma carta, tudo certo. Só que aí, o leitor começou a ler um poema, só que esse poema não tá em jogo. Aonde que ele tá? Ele tá dentro da caixinha. Lembra que eu avisei que tinha 50 cartas que estavam fora? Então isso também é importante você reparar e você ficar atento, porque quando tem carta fora, ela é chamada de carta morta. É uma carta que não está em jogo, então ninguém pode encostar em carta nenhuma. Se você se confundir e você acabar encostando, seja onde quer que for, você acaba fazendo o que a gente chama de falta. E uma falta, o que vai acontecer? Uma coisa que não podia ser feita e você fez. Então você vai acabar gerando uma penalidade para você. Qual que é a penalidade no carta? Você vai ter que receber uma carta do seu oponente. Você cometeu um erro, então o seu oponente vai ter que ter um benefício em cima disso, né? Então, o que vai acontecer? Você vai aumentar uma carta, vai voltar aqueles 25 que você tinha no começo, e o seu oponente vai diminuir uma carta. Então, é sempre importante você tomar cuidado para não fazer falta. Vamos lá, então. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, aí agora a gente tem uma outra situação, né? Aqui vocês estão vendo que tá 13-9 e, né, que o oponente ele tem 13 cartas no campo e você tem 9 cartas. Então vamos supor que a carta que foi lida, ela tá no seu campo. E aí você pegou. Mas o oponente, ele fez uma falta no campo dele. Então, aí o que acontece nesse caso, você pegou uma carta no seu campo e você envia uma carta para o oponente. Então aí você diminui, né, 2 cartas do seu campo e o oponente soma uma. Aí aqui a gente tem, né, a situação oposta, que é quando, no caso, você fez uma falta no campo do seu oponente, quando ele pegou uma carta sua. Então, o que vai acontecer aqui é, uma falta também, né? Só que nesse caso, como ele pegou uma carta sua, né, aconteceram duas coisas. Ele pegou uma carta sua e você fez uma falta. Então, você recebe uma carta pela penalidade e a outra, né, para ficar justo, porque ele pegou do seu campo. Aí aqui, né, aí soma uma no seu campo, diminui duas no dele. Isso é o que a gente chama de falta dupla. Aí, continuando aqui. E aqui a gente tem, né, a situação quando acaba o jogo. Imagino que vocês devam ter ficado curiosos, né? Tanta regra difícil, mas como que eu ganho? Então, para ganhar, você tem que terminar e limpar o seu campo. Por causa da dinâmica de faltas, nem sempre quem pega mais cartas é quem sai vitorioso. Então, muito importante se atentar a isso, né? Aqui, né, muita informação, tem esse resuminho aqui. Então, antes da partida, os dois jogadores eles posicionam as cartas e eles têm 15 minutos para memorizar onde as cartas estão. As 50, né? Aí durante o jogo, né? Se você pega uma carta no seu campo, tudo bem. -1 você guarda com você. Se você pega uma carta no campo do oponente, você, né, pegou a carta no campo dele, você tem que passar uma para ficar justo. Aí aqui as faltas. Quando que acontecem as faltas? Acontece uma falta quando você toca em qualquer carta, se uma carta morta foi lida, né? Em qualquer carta que você tocar, você vai ser penalizado. Ou, se você tocar em alguma carta, mas a carta correta estiver no campo oposto, que era aquilo que a gente falou, né? Que tinha falta dupla. Então, assim, a penalidade é sempre receber uma carta. Então aí vocês podem perguntar, mas e se eu fizer uma falta e aí o meu oponente fizer uma falta também? Aí eu passo uma carta para ele e passo uma carta para mim. Não, anula. Então assim, sempre que tiver uma situação em que você iria passar uma carta e o oponente também, aí essas coisas se anulam, né? E aí no final do jogo, vence quem conseguir esvaziar o seu campo primeiro. Aí aqui. Agora a gente vai falar, né,
de um aspecto do jogo que dificulta todo esse processo, né? De pegar as cartas e de não errar, que são as sílabas decisivas. As sílabas decisivas é a forma que a gente usa para identificar as cartas e os poemas. Porque esses poemas, eles não têm título. Então a gente identifica por como eles começam, né? E aí, óbvio, os jogadores eles vão querer pegar o mais rápido possível. Então você precisa saber diferenciar dentre os outros da antologia. Vocês vão entender melhor como funciona daqui a pouco. Aqui, a gente tem, por exemplo, todos os 100 poemas juntos. Imagina como que não é difícil, né? Não tem ordem nenhuma, não tem método nenhum. Como que você vai memorizar todos esses poemas? Então aqui vou pegar um exemplo para mostrar do que eu estou falando. Imagina que você acabou de conhecer 100 pessoas, começou um trabalho novo, você conheceu 100 pessoas. Então, você tem uma forma, né, de identificar essas pessoas, que é o nome delas, da mesma forma que a gente tem as sílabas decisivas para identificar os poemas. E de que forma você pode se organizar para que você consiga identificar as pessoas e não esquecer de ninguém, né? Porque, poxa, você conheceu 100 pessoas. E é muito fácil você acabar esquecendo de alguém ou confundindo. Então, você pode, nesse caso, usar uma ordem alfabética. Então, se você for, né, começando do A indo até o Z, fica mais fácil de não perder ninguém no caminho. E com as cartas é a mesma coisa. A gente vai usar uma ordem, né, de sílabas, pelas sílabas que elas começam, para poder identificar os poemas. Então, aqui, ó, esse exemplo é o que a gente costuma usar. Que tem esse grupo de cartas, que são as 3 cartas dos 100 poemas que começam com a sílaba Ti. Chihayaburu, Chigirikina e Chigiryokushi. E vamos. Do jeito que está aqui, né? As sílabas decisivas desses 3 poemas são, no caso do primeiro, Chiha, no caso do segundo, Chigiriki e do terceiro, Chigiryo. Por quê? Porque o único poema que tem Chi e a segunda sílaba Ha é esse. Então a gente chama de Chiha. No segundo caso, no terceiro, você precisa ouvir até a quarta sílaba para saber qual que é o poema correto, né? Senão você pode confundir os dois. Então vamos dizer aqui, uma situação no jogo em que você tem essas 3 cartas no jogo, né? Nas 50 cartas em jogo. E vamos dizer que Tigiriô, ela já foi lida. Então, a partir de agora, assim que você ouvir Tigui, você pode pegar a outra. Por quê? A que fazia parzinho com ela já não tá mais, né? Ela já foi. E aí, assim acontece também se Tigiriki, que já era Tigui, for lida, você pode pegar Tiha ao ouvir Ti. Então essa dinâmica, ela vai fazer com que o jogo acelere conforme vai passando e que você tenha que fazer aí um esforço, né, para memorizar as cartas que já saíram. Ó, aí aqui a gente são vários tipos as sílabas elas tem sílabas decisivas que é de 1 até 6. Então aqui a gente tem o exemplo dessa primeira me, que é Meguri Aite, que é a carta que dá o nome ao nosso grupo, que a sílaba decisiva é só me. Então assim que eu vi me, eles podem pegar desde o começo do jogo. No segundo caso, são 2 cartas, uma que começa com Tsuki e a outra com Tsuku. Então você precisa, né, esperar a segunda. E aí, nesse terceiro caso, né, que é um dos maiores que tem, você precisa esperar até a 6ª sílaba. Então, durante o jogo, isso vai proporcionar movimentos diferentes, né? Porque você tem que se colocar pronto para pegar a carta assim que ela for lida, mas você não pode bater antes também, porque você pode acabar cometendo uma falta. Aí aqui a gente tem, ó, só aqui mais um exemplo, que tem grupos de cartas que são várias, por exemplo, que cartas que começam com K são 6. E cartas que começam com A são 16. Então, assim, é bastante carta para você manter, né, na sua cabeça quais estão em jogo, quais não estão, aonde está o parzinho, eu posso bater, não posso, e segurar a mão também, né? Então, precisa exercitar bastante a memória. Aí, por isso aqui, agrupei
né, para a gente ver em quais aspectos, né, da memória a gente vai ter que utilizar no jogo. Primeiro, você vai precisar saber os poemas, né, de cor e as sílabas decisivas para conseguir jogar. E aí, durante o jogo, você precisa saber quais cartas estão em jogo. Você precisa saber onde está aquela carta, né? Em qual fileira, com quem, em qual campo. E você precisa memorizar também quais já foram lidas, para saber se a sílaba decisiva muda ou não. Então, e aí tem um agravante, que se quando acaba a partida, né, esses 3 de baixo, começa tudo de novo. Então imagina que num torneio, o intervalo entre as partidas é de menos de 15 minutos. Então, você já acabou a partida e daqui a alguns minutos você já está memorizando o próximo jogo. Então, exige bastante da cabeça, exige